sofreu um processo de cassação, recebeu uma decisão favorável da Justiça, retomou o cargo de vereador na Câmara Municipal de Cuiabá e já protagonizou algumas polêmicas ao longo desse mandato. Estou falando de Abílio Júnior, o vereador em Cuiabá, que voltou essa semana ao Legislativo Municipal. Vereador, bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Primeiro eu queria que o senhor falasse qual que é a sensação do retorno e como é que o senhor avalia o processo de cassação, o processo que o cassou. Bom, é um prazer estar aqui com vocês no Play agora, junto com você, Marina, que está trazendo uma modernidade para uma nova forma de fazer comunicação aqui em Cuiabá. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Assim como eu estou muito feliz de estar ali na Câmara Municipal de volta. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta à Câmara Municipal, de enfrentar os problemas que a gente sempre esteve enfrentando e continuar combatendo a corrupção e fiscalizando o Poder Executivo. O processo todo que a gente passou, ele foi um processo muito mais político do que técnico, de que qualquer outra argumentação. Não foi apresentado para a população em nenhum momento qual foi a quebra de decoro que o vereador Abílio tinha protagonizado, qual foi o problema que o vereador Abílio tinha protagonizado. Porque, historicamente, a Câmara Municipal de Cuiabá, ela caça o mandato de vereadores que se envolvem em situações que são, de certa forma, ou corrupta, ou de improbidade administrativa, ou escandalosas, como foi o caso até mesmo do ex-vereador Ralph Leite, que passou por um escândalo de violência contra a mulher, de abuso de menor e etc., que depois ele conseguiu reverter na justiça, mas já era tardio em relação à participação do processo político. No meu caso, não teve nenhum escândalo de corrupção, de improbidade ou de decoro mesmo apresentado à população. E por falta disso, a população ficou do nosso lado. E esses vereadores agiram de tamanha má fé que não me deram sequer o direito de defesa no processo da Comissão de Ética. O senhor acredita que houve um tribunal de exceção no seu caso? Com certeza, houve um tribunal de exceção no meu caso. E com certeza, no meu caso, eu fui condenado, entre aspas, fui condenado pelos meus adversários, pessoas que querem me ver fora dali, me ver fora do processo político e pessoas que eu denunciei por problemas na questão de ética e moralidade no relacionamento do Poder Legislativo com o Poder Executivo. O Poder Legislativo ele tem a função de legislar, mas principalmente de fiscalizar o Poder Executivo. E boa parte desses vereadores que me cassaram, eles têm ligações com o Poder Executivo que um vereador não deveria ter. Principalmente como cabide de emprego, ligações diretas, coisas que eles não deveriam passar. E como eu denunciei, como eles vão responder mais cedo ou mais tarde no Ministério Público e em todos os outros lugares, eles decidiram me afastar do processo político. E me caçando, me deixariam fora das urnas nesse ano também. Né? O senhor acredita, bom, o senhor já disse que teve o apoio da população, o apoio popular. O senhor acredita que achou um caminho para ter esse apoio? Por exemplo, o senhor é um bom comunicador. Nas redes sociais tem muito engajamento. Esse é o seu caminho para buscar, por exemplo, uma candidatura agora à prefeitura? Eu acho que mais além do que isso, independente da candidatura, eu acho que nós precisamos reinventar nova forma de fazer política. Antes, a população só sabia da política e dos políticos através dos veículos de imprensa, seja rádio, TV ou jornais. Hoje não. Hoje nós temos a internet e o smartphone, ele traz essa comunicação direta entre o político e o cidadão sem precisar de um intermediário muitas das vezes. A deficiência do político em ser um bom comunicador faz com que ele precise de um intermediário. No nosso caso, não. Parece que o próprio desenvolvimento natural de sobrevivência no meio político fez com que a gente se adaptasse e descobrisse um meio de poder entrar em contato com as pessoas sem precisar da máquina pública como eles usam. Mas os seus adversários acreditam que esse seu uso do smartphone, como o senhor tem dito, às vezes extrapola um pouco do limite. O vereador Misael Galvão disse, inclusive publicamente essa semana, que iria processá-lo porque o senhor teria passado dos limites ao ir à casa dele. Já aconteceu episódios também com o prefeito Emanuel Pinheiro. Como é que o senhor avalia tudo isso? De forma muito divertida, a falta de capacidade técnica do Misael Galvão para falar, para se expressar, para entender sobre a internet, mas ele entende, parece, de alguns processos que ele está respondendo no Ministério Público sobre Caixa 2 e o escândalo que aconteceu agora há pouco. Mas sobre isso, deixar bem claro, Misael, eu não estive na sua casa, nem na frente da sua casa, nem no seu bairro.
a gente fez um desafio nas redes sociais. Onde está o Misael Galvão? Que decidiu sumir na quinta-feira e apareceu apenas na segunda-feira marcando com o oficial de justiça para receber a intimação num posto de combustível. Quando a gente fez essa brincadeira na quinta-feira, onde está o Misael Galvão? Moradores do bairro Dr. Fábio passaram em frente à sua casa, filmaram ali na frente da sua casa e falaram: olha, Bíblia, eu estou passando aqui na frente da casa do Misael Galvão e ele não está por aqui. Então foi moradores da cidade inteira que fizeram esse tipo de brincadeira, como se fosse um Pokémon GO, mas era um Misael GO que eles estavam procurando. O Misael Galvão, talvez por mau assessoramento, que às vezes eu acho que ele tem, ou ele não ouve a assessoria que tem, o Misael Galvão acabou vendo isso no Stories e achou que eu tinha ido lá no bairro dele. Olha, Misael, não aprenda a utilizar os recursos virtuais e pare de ficar falando coisas erradas. Falar que vai me processar? Pode processar. É direito dele, assim como direito de qualquer outra pessoa que se sente ofendida ou se acha ruim aquilo que a gente está fazendo. Pode processar, não tem problema nenhum. Até agora não fui condenado em nenhum processo, porque quando chega na justiça, observa que falta fatos que evidenciem alguma coisa de errado que eu tenha feito. Bem como o prefeito Emanuel Pinheiro, eu não estive na sua casa. Eu estive na rua, a rua é pública, de domínio público, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode filmar a rua sem ter problema de invasão de privacidade de ninguém. Essa sua característica de provocação, isso acaba deixando desconfortáveis alguns vereadores, principalmente aqueles da base do prefeito. O senhor admite que usa isso para ter realmente o caminho aberto ali na Câmara? Porque convenhamos que é difícil para o senhor, de repente, se articular de alguma maneira ali com uma base tão forte do prefeito. Na verdade, eu nem procuro me articular, já é uma questão à parte. Mas essa provocação acaba sendo um caminho. A provocação, acho que ela é parte do processo como um todo. Quem é que não se sente provocado quando vê aquelas imagens do prefeito colocando dinheiro num paletó? Quem que não se sente provocado quando ouve uma notícia como essa que o Misael Galvão está respondendo no Ministério Público por caixa 2 de quase 800 mil reais na sua campanha de 2016. Quem que não se sente provocado quando vê o Toninho de Souza falando sobre a questão das pessoas com câncer, falando que é uma questão de maldade? A pronúncia de cada um desses vereadores na sua Câmara Municipal e o que eles falam no bastidor é de provocar, é de revirar o estômago. Então, quando eu falo minhas palavras um pouco ácidas em direção a eles e quando eu trato eles de uma maneira mais dura, não há intenção nenhuma de buscar algum tipo de relacionamento de amizade, mas sim de mostrar que eu como cidadão e eu como parlamentar representando boa parte da população cuiabana, não aceita mais, não aguenta mais esse tipo de postura. Eles podem achar ruim, mas eu vou falar. Eles podem achar duro, mas eu vou falar. Eles podem achar que é provocação, mas eu vou falar. Porque eu me sinto provocado todo dia quando eu vejo eles adotando a postura que têm. E eles acham que eles são deuses, que eles estão acima da lei, que a lei não vale para eles, que eles podem agredir presidente de bairro e sair ileso, podem provocar policiais militares e na defesa dos seus filhos e saírem ileso, que eles podem se envolver em escândalos e saírem ilesos, que eles podem assediar servidor público e saírem ilesos, que ninguém vai lidar com eles e ninguém vai provocar. Olha, eles podem tentar me caçar quantas vezes forem necessários, porque eu vou sim fazer essas palavras provocativas todas as vezes que eles tomarem medidas e posturas como essa. Essa semana, inclusive, durante uma transmissão, o presidente da Câmara, Misael Galvão, usou a alcunha de capim dourado, né? Se referindo, na verdade, a alecrim dourado, que é aquela pessoa que acha que se destaca. Como é que o senhor recebeu essa crítica e como isso ressoou entre os seus eleitores e nas redes sociais? Primeiro eu estou descobrindo o que ele quis dizer agora, que até agora eu assisti toda a live dele. Me desculpa, Misael, faça um curso de oratória, alguns outros cursos vão te ajudar bastante. Capacitação para presidente da Câmara, acho que deve ser alguma coisa fundamental. Eu percebi que algumas das coisas que ele utilizou, como o príncipe das águas doces, eu não sabia se ele estava me chamando de boto dourado ou de peixe-boi, sei lá, alguma coisa na água. Acho que ele estava usando referências às redes sociais, aos memes, para dizer que o senhor gosta de se destacar. Pois é. Eu procurei, eu vi que tinha referências com a liturgia ou a religião umbanda, respeitando todo e qualquer tipo de religião, mas eu não faz parte da minha
da minha visão cultural, eu não conheço esse linguajar que ele estava utilizando. Mas sobre falar que eu faço isso para me destacar ou aparecer, por mais que ele fale tudo isso, ele apareceu muito mais que eu 2 dias depois. Desculpa insistir, mas 2 dias depois ele apareceu numa notícia que o Ministério Público Estadual está investigando crimes de Caixa 2 com R$800 mil envolvendo ele e sua família. Falei, poxa, Mizel, você apareceu muito mais do que eu se você me chamou de capim dourado por causa da minha postura dentro da Câmara, a sua postura diante da sociedade virou um verdadeiro destaque. Para além dos comportamentos e das manifestações, né, dos discursos, a gente tem um trabalho de fiscalização do vereador Abílio, que voltou já propondo uma CPI. A CPI do coronavírus, que não foi aceita na Câmara justamente pelo excesso. Existia uma regra de que são 5, né, as comissões que podem estar transcorrendo ali na Câmara. Mas o que o senhor queria investigar de fato com essa CPI do coronavírus? Bom, primeiro é importante a gente pontuar que todo o nosso trabalho na Câmara Municipal sempre foi de fiscalização. A gente fez a fiscalização, inclusive, com a CPI da Saúde, que foi uma das poucas CPIs da Câmara Municipal que não terminou em pizza. Terminou com a prisão de 8 pessoas da saúde, sendo o secretário de saúde da gestão do prefeito do Paletó, inclusive. A CPI do coronavírus é uma propositura nossa, ela não foi aberta agora, mas será aberta nos próximos 15 dias, pois haverá a conclusão de 2 CPIs que estão em andamento e assim que elas concluírem, entra a CPI do coronavírus na sequência. Mas a gente quer investigar o dinheiro público federal que está vindo. Já veio 23,9 milhões de reais do governo federal para a prefeitura, já teve 2 milhões que a Câmara repassou, já teve 8 milhões de renúncia dos vereadores que foram das emendas parlamentares direcionadas à questão do coronavírus. Está vindo mais 200 milhões de reais do governo federal também para tratar da situação do coronavírus. E a Prefeitura de Cuiabá não lançou até agora e nem inaugurou um leito de UTI, não adquiriu respiradores, não adquiriu novos equipamentos de EPI para todas essas unidades de saúde. Então a gente vê o velho pronto-socorro, de certa forma, abandonado e o dinheiro público sendo gasto como agora 500 e poucos milhões, meio milhão de 500 e poucos mil, meio milhão de reais numa emissora de TV ligada a Chico Galindo, que é do mesmo partido do Alex Vieira do PTB, que é do mesmo partido do Misael, que tinha um programa lá como Poltrona Popular, que estava arrendada por Popó Pinheiro, que cuidava da emissora de TV e tinha um programa do GW100, que existe uma ligação política partidária muito grande entre essa emissora de TV e o secretário de Educação. E aí a gente vê também o gasto de 840 mil reais com a questão dos drones, 280 mil reais por mês durante 3 meses para drones voar 1,5 metro. Inclusive. Foi suspenso porque teve denúncias, mas para drones que já estavam em aplicação, estavam em funcionamento, voando a 1,5 metro. E também teve medidas absurdas, como só ficar colocando barrilzinho com piazinha em parques que estão proibidos de frequentar. Bom, essa fiscalização, então, ela está acontecendo e essa CPI deve ser instaurada, então? Com toda certeza. A gente não está vendo ações preventivas eficazes. Nós estamos vendo medidas politiqueiras. Estão usando esse período do coronavírus para fazer política. Enquanto isso, os empresários quebrando, a população passando fome, dificuldade. Todo dia recebo ligação de gente pedindo sacolão. E a gente não pode dar, porque é ano eleitoral, você não pode fazer nenhum tipo de doação para não configurar que você está comprando voto. Então, as medidas do prefeito de Cuiabá estão sendo irresponsáveis frente a essa crise que a gente está passando. Para a gente encerrar, o senhor falou em ano eleitoral, assim que retomou o cargo na Câmara de Vereadores, o senhor também assumiu a liderança do partido, o Podemos. E isso já é a construção da candidatura a prefeito? Olha, é um pedido, é um clamor, não só do Podemos de ter um representante no Poder Executivo, mas também da população também que quer tirar o prefeito que está lá e aqueles que ela não gosta. Eu me coloquei à disposição, estava já à disposição pelo PSC, partido que eu estava anteriormente, e era presidente municipal do PSC, e na vinda do Podemos a gente fez uma construção com o vereador Quero-Quero, o vereador de Lemário, a senadora Selma, que agora está na função de presidente municipal. Estamos construindo e esse projeto é um projeto viável, projeto de candidatura a prefeito para Cuiabá. Por enquanto somos pré-candidato, depende de uma série de conjunturas e estamos construindo isso junto, com Felipe Velaton no Cidadania, com Diego Guimarães no Cidadania e outras pessoas que se interessarem pelo projeto podem vir compor com a gente essa construção. Vamos continuar acompanhando então.
tanto essa construção quanto o trabalho de fiscalização no Legislativo Municipal. Vereador, obrigada, bom retorno, obrigada pela entrevista. Valeu, obrigado, tamo junto, vamos para cima arrancar eles de lá.